Eu ouvi um barulho estranho vindo do chiqueiro naquela noite de chuva. Peguei a lanterna achando que fosse algum animal ou talvez um ladrão. Mas quando iluminei lá dentro, meu coração quase parou. Tinha um homem dormindo no meio dos porcos, todo sujo de lama e coberto por um cobertor velho. Quando ele acordou assustado e olhou para mim, eu reconheci aqueles olhos na mesma hora. Era meu pai. O homem que tinha desaparecido da minha vida há mais de 15 anos, agora estava ali, dormindo no chiqueiro da própria filha. Eu pensei que fosse ladrão. Naquela noite de chuva pesada, quando o céu despencou de uma vez sobre o telhado e os porcos começaram a fazer aquele barulho diferente lá no fundo do quintal. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi isso. Alguém tinha pulado a cerca para roubar um animal. Não seria a primeira vez. Anos atrás, quando o Sebastião ainda era vivo, a gente tinha perdido 2 galinhas e um leitão numa noite só. Nunca soubemos quem foi, mas o Sebastião não estava mais aqui para ir ver. Então eu fui. Peguei a lanterna que fica atrás da porta da cozinha. Uma lanterna velha, de pilha, que ilumina menos do que deveria, mas é a única que tenho. Vesti o casaco de lã que o Sebastião usava quando ia tratar dos animais de madrugada e saí para o terreiro. A chuva caía inclinada, carregada pelo vento que vinha do norte. O cheiro de barro molhado subia do quintal misturado com o cheiro de mato e de fumaça fria do fogão que eu tinha apagado antes de dormir. A lama estava alta nas bordas do terreiro, e a bota que calcei na pressa deixou entrar um fio de água fria que foi descendo pelo meu pé esquerdo sem eu poder fazer nada. Fui caminhando devagar, segurando a lanterna na altura do peito. Os porcos se mexiam inquietos. Aquele barulho de focinho empurrando palha, de corpo pesado se revirando. Mas misturado com o barulho deles, tinha outra coisa. Uma respiração, pesada, lenta. O tipo de respiração de quem está profundamente inconsciente ou profundamente exausto. E eu aprendi cedo a diferença entre as duas. Quando estava a uns 3 metros do chiqueiro, parei. Fiquei escutando. A chuva batia nas telhas do galinheiro ao lado. O vento sacudia as folhas da mangueira grande no canto do quintal. E aquela respiração continuava, firme e pesada, vindo de dentro do chiqueiro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Levantei a lanterna. A luz atravessou a chuva e iluminou a palha molhada do chão. E ali estava, um homem, deitado de lado, enrolado num cobertor velho e escuro que estava tão encharcado que tinha dobrado de peso. O corpo encurvado sobre si mesmo, os joelhos dobrados no peito, como quem está tentando ocupar o menor espaço possível. Em volta dele, os porcos tinham se afastado para uma extremidade do chiqueiro, mas ficaram olhando, com aquela curiosidade quieta que os animais têm às vezes. Por um segundo fiquei completamente parada. Pensei em chamar alguém, mas não tinha ninguém para chamar. A casa mais próxima fica a quase 2 quilômetros pela estrada de terra e com aquela chuva a estrada já devia estar intransitável. Eu estava sozinha, como sempre estou, e a decisão era minha. Me aproximei mais um passo. A luz bateu no rosto do homem. Velho, uma barba grande e branca, desgrenhada, o rosto marcado por linhas fundas, daquele jeito que o tempo marca quando a vida não foi gentil. Pele ressecada e ao mesmo tempo úmida pela chuva, magreza que assustava. Não a magreza de quem é magro por natureza, mas a de quem foi emagrecendo aos poucos, dia após dia, sem perceber ou sem se importar. Quase irreconhecível. Quase. Mas os olhos, quando ele os abriu devagar, confuso com a claridade da lanterna, piscando como alguém que não sabe onde está, os olhos eu reconheci antes mesmo de entender o que estava reconhecendo. Castanhos escuros, com aquele canto esquerdo que caía um pouquinho mais do que o direito. Olhos que eu via nos meus sonhos às vezes, sem querer, sem convidar. Pai? A palavra saiu antes que eu pudesse segurar. Ele ficou me olhando por alguns segundos sem entender.
A confusão de quem acordou num lugar estranho e ainda não sabe se está dormindo. Depois, quando o reconhecimento chegou, eu vi a expressão mudar. Vi surgir no rosto dele uma coisa que nunca tinha visto ali antes. Vergonha. Azira, ele disse. A voz saiu fraca, rouca, como quem não fala há muitos dias. Eu não consegui responder de imediato. Fiquei parada com a lanterna levantada, a chuva molhando meu rosto, olhando para aquele homem que era e não era meu pai ao mesmo tempo. Que era meu pai nos olhos, nos ossos, no jeito que disse meu nome, e que não era meu pai em nada mais, não no tamanho, não na postura, não no lugar onde estava. Meu pai era um homem grande, alto, de ombros largos, com aquela voz que enchia o cômodo quando falava. Homem que eu vi derrubar uma cerca de madeira podre com um empurrão só, que carregava 2 sacos de milho de uma vez sem reclamar, que tinha as mãos mais calejadas que eu já vi. O homem no chiqueiro parecia ter metade do tamanho dele. Tentou se levantar. As pernas tremeram. Ele voltou ao chão. Eu não queria incomodar, disse baixo, olhando para o lado, não para mim. Só precisava de um lugar seco para passar a noite. Amanhã de manhã eu vou embora antes do sol nascer. Você nem ia saber que eu estive aqui. Senti a raiva chegar. Não aquela raiva que esquenta e passa rápido. A outra, a que vem de longe, que carrega dentro dela 15 anos de silêncio, de perguntas sem resposta, de datas que passaram sem uma palavra. A raiva que eu aprendi a guardar dentro de um lugar fechado, dentro de mim, porque se eu deixasse ela sair inteira, ela ia me consumir junto. Respirei fundo, uma vez, 2. Olhei para ele, a roupa rasgada no ombro, as mãos grandes que eu me lembrava, agora com os nós dos dedos inchados, as veias marcadas tremendo ligeiramente, os pés calçados numa bota que estava separando da sola. Um homem que tinha andado muito, longe demais, por tempo demais, sozinho demais. A vida já tinha cobrado dele. Isso eu via sem precisar perguntar nada. Respirei mais uma vez e estendi a mão. Levanta daí, pai. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo em outra língua. Azira, você não precisa... Levanta. Repeti, firme. Aqui não é lugar de gente dormir. Ele pegou minha mão. A mão dele estava gelada e áspera. Ajudei ele a se levantar devagar, apoiando o peso dele no meu ombro, enquanto as pernas dele encontravam o equilíbrio. Os porcos nos observaram em silêncio enquanto saímos do chiqueiro e atravessamos o terreiro pela lama, debaixo da chuva que não tinha a menor intenção de parar. Quando entramos na cozinha, o calor do fogão que eu tinha alimentado antes de sair nos envolveu de uma vez. Ele parou na soleira e olhou ao redor. Vi os olhos dele percorrendo a cozinha, o fogão a lenha, a mesa de madeira escura, as prateleiras com os potes de barro, o calendário velho na parede. Coisas que estavam ali desde que ele se foi e coisas que vieram depois. Ele foi tentando montar alguma coisa com tudo aquilo. Uma imagem, uma memória, um entendimento. Puxei a cadeira mais perto do fogão. Senta. Ele sentou, com cuidado, como quem não tem certeza se o corpo vai obedecer. Peguei a chaleira, servi café, pão que sobrou do jantar. Empurrei o prato na direção dele sem dizer nada. Ele ficou olhando para aquela comida por alguns segundos. Depois, começou a comer, devagar, com aquela concentração quieta de quem está com fome há tempo suficiente para não desperdiçar um gesto. As mãos tremiam. Eu fiquei de pé encostada no fogão, segurando minha própria xícara de café, olhando para aquele homem que era meu pai e que eu não via fazia 15 anos, e tentei entender o que eu estava sentindo. Não era perdão, ainda não. Não era alegria, com certeza não. Era outra coisa, mais antiga, mais funda. Aquela coisa que existe antes da raiva e antes do amor, que fica debaixo de tudo quando tudo o mais passa. O reconhecimento simples de que aquela pessoa existia, que tinha um rosto e um nome, que tinha frio e fome e que estava ali.
Eu achei, ele disse, com a voz falhando no meio da frase, sem levantar os olhos do prato, que você nunca mais ia querer me ver. O fogo estalava dentro do fogão. A chuva batia nas telhas lá fora. Fiquei em silêncio por um momento longo. Então respondi. Eu também achei que nunca mais ia ver o senhor. Ele abaixou a cabeça. As lágrimas caíram no prato, uma por uma, silenciosas. E eu, que tinha jurado para mim mesma tantas vezes que se aquele dia chegasse, eu ia dizer tudo o que tinha guardado, todas as palavras que tinham apodrecido dentro de mim por 15 anos. Eu não disse nada, só olhei para ele. E depois de um tempo, falei só isso. Pai. Ele levantou os olhos. Quem dorme no chiqueiro da própria filha já sofreu demais na vida. Ele fechou os olhos e chorou. Chorou como uma criança chora, sem pudor, sem tentar esconder, com o corpo todo sacudindo em cima da cadeira. Eu fiquei parada olhando para ele, e por dentro senti alguma coisa começar a se mover, muito devagar, como a terra que vai cedendo depois de uma chuva longa. Não era perdão ainda, mas era o começo de alguma coisa, e às vezes o começo é tudo que a gente consegue dar numa noite só. Eu não dormi naquela noite. Depois que ele parou de chorar, arrumei o quarto do fundo para ele. O quarto que era do Sebastião, quando a gente se casou, e que depois virou depósito de coisas que eu não sabia o que fazer. Caixas de roupa antiga, ferramentas sem uso, um rádio quebrado que eu guardei sem saber por quê. Tirei o que estava em cima da cama, sacudi o colchão, botei um lençol limpo e um cobertor seco. Ele ficou parado na porta, olhando para dentro do quarto como se estivesse recebendo algo que não merecia. Azira, eu posso dormir na sala mesmo? O quarto tem cama, respondi. Dorme no quarto. Não houve mais conversa. Voltei para minha cama, deitei e fiquei de olho aberto ouvindo a chuva diminuir aos poucos até virar uma garoa fina, quase silenciosa. O teto de telha antiga pingava num canto do corredor. Aquele pingo cadenciado que nos dias normais me ajuda a dormir. Naquela noite, ele só me manteve acordada, marcando o tempo que passava, sem que eu conseguisse organizar o que estava sentindo. Meu pai estava no quarto do fundo. Meu pai, que eu não via há 15 anos. Meu pai, que tinha dormido no meu chiqueiro como se fosse um animal. Fiquei pensando nisso por horas, virando de um lado para o outro, até que a janela começou a clarear com aquela luz cinza e fraca que antecede o sol no Maranhão, e eu resolvi que não adiantava mais tentar. Me levantei, acendi o fogão e fui fazer o que sempre faço quando não sei o que fazer com a vida: cozinhar. Quando o sol nasceu de verdade, aquele sol de interior que aparece rápido e já chega quente, sem pedir licença, eu tinha café, mingau de milho e um pedaço de queijo na mesa. Ele apareceu na porta da cozinha uns 20 minutos depois. À luz do dia, ele era ainda mais diferente do que eu tinha conseguido ver na noite anterior, com a lanterna e a luz amarela do fogão. A barba branca, grande, que precisava de muito mais do que uma navalha para voltar a alguma ordem. O cabelo fino e grisalho colado na cabeça. O rosto com aquelas marcas fundas que o sol e o tempo fazem na pele de quem trabalhou a vida toda do lado de fora. Mas também aquelas outras marcas, as que não vêm do sol, que vêm de dentro. A roupa que ele estava usando era a mesma da noite anterior. Ele tinha lavado o rosto, isso eu percebi, e tentado alisar a camisa com as mãos. Um gesto pequeno de dignidade que me apertou o peito sem querer. Bom dia, ele disse, parado na soleira. Bom dia, respondi. Senta. Ele sentou, olhou para a mesa. Você não precisava fazer tudo isso. O café ia ficar pronto de qualquer jeito, disse. Não fiz por você, fiz porque sempre faço. Não era inteiramente verdade, mas também não era inteiramente mentira. Ele comeu em silêncio. Eu fiquei em pé encostada na pia, tomando meu café, olhando pela janela o terreiro ainda molhado da noite anterior. As poças d'água que tinham ficado entre as pedras do caminho. A mangueira sacudindo as folhas com o vento da manhã.
Os porcos lá no fundo, já acordados e resmungando por ração. Era uma manhã igual a todas as outras, e completamente diferente de todas as outras. Azira, ele disse depois de um tempo. Olhei para ele. Eu não vim aqui de propósito. Quero que você saiba disso. Fiquei esperando ele continuar. Eu estava passando pela estrada. Vinha de Açailândia, tentando chegar até a Rosária. Você se lembra da Rosária, irmã da Dete, que morava lá perto do rio? Ela disse que podia me dar uns dias de serviço numa fazenda dela. Ele pausou. A chuva pegou no caminho e eu fiquei sem enxergar nada. Entrei pela primeira porteira que vi para me abrigar. Não sabia que era aqui. Juro que não sabia. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. O senhor estava indo a pé até Rosária? Estava. Rosária ficava a quase 40 quilômetros dali pela estrada de terra. Não disse nada. Só virei de novo para a janela. Fora o barulho dos porcos e o vento nas folhas da mangueira, ficou silêncio por um bom tempo. Um silêncio diferente do silêncio da noite anterior. Menos carregado, mais cansado. O tipo de silêncio que existe quando duas pessoas não sabem por onde começar e estão esperando, cada uma do seu lado, que a outra dê o primeiro passo. Nenhuma de nós duas deu. Pelo menos não ainda. Eu vou tratar dos animais, disse, colocando a xícara na pia. Tem água quente se o senhor quiser tomar banho. O banheiro fica no corredor, segunda porta. Tem uma roupa do Sebastião ainda na gaveta do quarto. Talvez sirva. Ele me olhou com aquela expressão de quem quer dizer alguma coisa e não sabe como. O Sebastião morreu, disse. Faz 4 anos. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu não sabia. Eu sei que não sabia, respondi. E saí. O dia passou mais devagar do que o normal. Eu tratei dos porcos, recolhi os ovos das galinhas, capinei uma parte do quintal que estava pedindo há semanas. Trabalho de mão, trabalho de corpo, o tipo de trabalho que ocupa a cabeça o suficiente para ela não ficar só ruminando. É o que eu faço desde que fiquei viúva. Quando a cabeça aperta, eu vou trabalhar com as mãos. Em algum momento do meio da manhã, olhei lá para o lado do terreiro e vi meu pai sentado na beira da varanda, de roupa limpa. A calça caque do Sebastião que ficou larga nele. Uma camisa branca de botão que ficou grande demais nos ombros. Olhando para o quintal com aquelas mãos grandes pousadas nos joelhos, fiquei observando por um momento sem ele perceber. Tinha qualquer coisa de muito triste naquela imagem. Um homem velho, sentado numa varanda que não era dele, olhando para uma terra que não era dele, com roupas de um homem que ele nunca tinha conhecido, com tempo demais nas mãos e lugar nenhum para ir. Depois de um tempo ele levantou e foi devagar até o chiqueiro. Fiquei de olho. Vi ele pegar a vassoura que estava encostada na cerca e começar a varrer a palha suja do chão do chiqueiro. Devagar, com cuidado, sem pressa. Do jeito de quem fez aquele tipo de coisa a vida inteira e sabe que não adianta apressar. Fiquei parada com a enxada na mão, olhando. Não pedi para ele fazer isso, mas ele fez. Na hora do almoço, sentamos à mesa pela segunda vez. Arroz, feijão, carne de sol que eu tinha guardado. Comida simples, a única que a fazenda permite na maior parte dos dias. Ele comeu com aquele cuidado de quem está com fome, mas não quer mostrar. No meio do almoço, sem eu perguntar nada, ele começou a falar. Não de forma organizada, não como alguém que preparou o que ia dizer, mas do jeito que as coisas saem, quando ficaram presas por tempo demais, aos pedaços, sem ordem, com as bordas irregulares de tudo que foi sofrido sem ser dito. Depois que saiu da nossa casa, naquela noite de tantos anos atrás, ele tinha ido primeiro para a casa de um irmão em Imperatriz. Ficou alguns meses. Depois o irmão morreu e ele ficou sem lugar. Trabalhou em fazendas, em obra, em serviços que apareciam. Bebeu muito nos primeiros anos. Isso ele disse com a cabeça baixa, sem me olhar. Bebeu e se perdeu dentro do próprio bebido. Teve uma época, ele disse mexendo no feijão sem comer, que eu não me lembrava direito de uma semana para outra.
É uma coisa horrível essa. Você está acordado, mas é como se não estivesse. Fiquei em silêncio. Parei de beber faz uns 6 anos, com a ajuda de um padre lá em Carolina que me pegou dormindo numa praça e me levou para a casa dele. Fiquei 3 meses lá. Trabalhei pela comida, ajudei na horta, ouvi muita missa. Ele deu uma risada curta e sem graça. Não me tornei um homem de Deus, mas virei um homem sóbrio, que já é alguma coisa. Já é, concordei baixo. Depois fui arrumando serviço aqui e ali, sempre de fazenda em fazenda. Não fiquei em lugar nenhum por muito tempo. Pausou. Pensei em te procurar muitas vezes, Azira. Muitas. Mas eu não sabia o que ia dizer. E fui deixando. Levantei os olhos para ele. O senhor deixou por 15 anos. Ele não desviou o olhar dessa vez. Deixei. A voz estava firme, mas havia alguma coisa quebrada embaixo dela. Não tenho desculpa para isso. Sei que não tenho. O vento entrou pela janela da cozinha e moveu a chama do fogão por um segundo. Eu não vou fingir que não dói, disse. Porque dói. Doeu por muitos anos e ainda dói. Eu sei, ele respondeu. Mas o senhor está velho, continuei. E está aqui. E eu não sou o tipo de pessoa que deixa alguém dormir no chiqueiro quando tem cama sobrando. Ele me olhou. Pode ficar mais alguns dias, disse, até o senhor se recuperar. Depois a gente vê. Aquele "a gente vê" carregava muito mais do que eu queria dizer em voz alta naquele momento. Mas ele entendeu. Vi nos olhos dele que entendeu. Obrigado, Azira. Não precisa agradecer, respondi. E me levantei para lavar os pratos. Mas por dentro, enquanto deixava a água correr sobre as mãos, sentia aquela coisa de novo. Aquele movimento lento e profundo, como terra cedendo. Como algo que estava duro começando a amolecer. Não de uma vez, não sem resistência, mas aos poucos. O sol batia forte no terreiro lá fora. E o homem que eu pensei que tivesse morrido no mundo estava sentado à minha mesa, com a calça larga do meu marido morto, comendo o feijão que eu tinha feito para mim mesma. A vida não pede permissão quando decide mudar de direção. Ela simplesmente aparece, às vezes de madrugada, às vezes dormindo no chiqueiro. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito que eu não sei explicar direito. Não eram dias ruins. Não eram dias bons. Eram dias diferentes, como quando você muda uma peça de lugar numa casa que ficou igual por muitos anos. Tudo continua funcionando, mas o olho esbarra no espaço vazio toda vez que passa, e leva um tempo até o novo arranjo parecer natural. Meu pai era o novo arranjo. Ele acordava cedo, e isso eu notei logo no segundo dia. Antes do sol nascer, quando eu ainda estava na cozinha acendendo o fogão, já ouvia o barulho do quarto do fundo, a cama rangendo, os passos lentos no corredor, a torneira do banheiro abrindo e fechando. Quando eu virava com o café pronto, ele já estava na varanda, sentado na cadeira de palha, olhando para o horizonte com aqueles olhos castanhos que eu conhecia desde antes de me conhecer. Nunca perguntei o que ele ficava pensando naquelas manhãs. Ele nunca perguntou o que eu ficava pensando nas minhas. Acho que a gente sabia, cada um do seu lado, que havia perguntas que iam precisar de mais do que alguns dias para serem feitas. O que aconteceu foi que, sem que ninguém tivesse combinado nada, ele começou a trabalhar. No terceiro dia, acordei e fui tratar dos porcos como sempre faço. E quando cheguei no chiqueiro, ele já estava lá. Tinha levantado cedo, pegado o balde e estava misturando a ração com aquela água de milho fermentado que os porcos gostam mais. Do jeito certo, do jeito que o Sebastião fazia, que é o jeito que eu aprendi e que qualquer um que tenha criado porco a vida inteira sabe fazer sem pensar. Me parei na entrada. Ele não me viu de imediato. Fiquei olhando por um momento aquelas mãos grandes trabalhando. As mesmas mãos que eu me lembrava da infância, que tinham me ensinado a plantar, a colher, a separar o milho bom do milho ruim. E senti uma coisa complicada.
Uma mistura de reconhecimento e estranheza que não cabe bem em palavras. Já fiz, ele disse sem virar, quando percebeu minha presença. Eu vejo, respondi. Ontem reparei que a cerca do lado esquerdo está precisando de umas estacas novas. Ele continuou, ainda de costas. Se você tiver madeira guardada, eu posso consertar hoje. Tem madeira no galpão, disse. Ele assentiu. Não houve mais conversa. Mas houve trabalho, e o trabalho disse o que as palavras ainda não conseguiam. No quarto dia, uma coisa pequena aconteceu que ficou comigo por muito tempo depois. Eu estava na horta, arrancando o mato que tinha crescido entre os pés de quiabo durante a semana de chuva. Trabalho chato, demorado, que machuca o joelho e a costa. Fui de cócoras por uns 40 minutos até sentir que não aguentava mais, e me levantei para descansar. Quando me virei, meu pai estava lá. Tinha chegado sem fazer barulho, do jeito que os velhos às vezes chegam. Estava segurando uma enxada pequena que eu guardava no galpão. Posso ajudar? Ele perguntou. Simples assim. Olhei para ele. Olhei para a enxada. Pode, disse. Trabalhamos juntos por quase 1 hora sem trocar mais do que umas 5 palavras. Ele capinava uma fileira, eu capinava outra. Ele era metódico, cuidadoso, sem apressar, traço que eu me lembrava nele e que aparentemente a vida não tinha tirado. Eu sempre fui mais impaciente, mais rápida, deixando algum mato aqui e ali que ele depois voltava e tirava sem comentar nada. Em algum momento do meio da manhã, ele parou e ficou olhando para a horta com aquela expressão pensativa que eu estava começando a reconhecer de novo. Você plantou tudo isso sozinha? Ele perguntou. Plantei. Quiabo, maxixe, coentro. Ele foi nomeando as coisas que via. Tem jiló também? Tem, ali no fundo. Ele olhou para o fundo da horta. Sua mãe adorava jiló, disse baixo. Não para mim, para ele mesmo, ou para ela, ou para ninguém. O nome dela pousou ali entre os dois como um pássaro que a gente não esperava e que pode levantar voo de novo a qualquer segundo. Fiquei quieta. Eu sei, disse depois de um momento. Era ela que plantava. Eu aprendi vendo ela. Ele não respondeu, mas continuou trabalhando e eu vi que os olhos dele estavam brilhando mais do que o normal. Ele não deixou cair nenhuma lágrima. Só engoliu em seco uma vez e voltou para a enxada. Eu também voltei para minha fileira. E ficamos assim, em silêncio, capinando a horta que minha mãe teria adorado ver. Foi no 6º dia que ele mencionou o que aconteceu entre a gente. Não foi planejado. Pelo menos não pareceu. A tarde estava caindo devagar, aquela hora em que o sol do Maranhão fica alaranjado e a sombra da mangueira se alonga pelo terreiro inteiro. Eu estava sentada na varanda costurando um rasgo numa calça de trabalho. E ele estava do outro lado consertando o cabo de uma enxada que tinha quebrado no dia anterior. De repente ele parou. Ficou com o cabo na mão, olhando para o chão. Azira. O que eu falei naquela noite, ele disse devagar, pesando cada palavra. Quando a gente brigou. O que eu disse de você, do Sebastião, da sua escolha de ficar aqui. Eu não precisei que ele terminasse. Eu sabia exatamente o que ele tinha dito. Guardei as palavras dentro de mim por 15 anos, não porque queria guardar, mas porque algumas coisas ficam gravadas numa parte da gente que não tem controle. Palavras duras ditas por quem você ama ficam. É assim que é. Eu sei o que o senhor disse. Foram as piores coisas que eu poderia ter dito, ele continuou. Estava bêbado, estava com raiva, estava com uma dor que não sabia o que fazer com ela depois que sua mãe foi. Mas isso não justifica. Eu sei que não justifica. A agulha ficou parada no tecido. Eu olhava para o rasgo na calça sem realmente enxergar ele. O senhor disse que eu tinha desperdiçado minha vida. Disse, quieta, que o Sebastião não prestava, que eu ia envelhecer sozinha num pedaço de terra que não valia nada, que eu era igual à minha mãe no pior sentido.
Cada frase caiu no silêncio da tarde como pedra em água funda. Ele não desviou, disse. E o senhor acreditava nisso quando disse. Ele demorou um tempo longo para responder. Não, disse por fim. Eu estava com raiva e com medo, e eu queria machucar alguém porque eu estava me destruindo por dentro. E você estava na minha frente. Eu estava sempre na sua frente, disse, sem raiva, só como uma constatação. Eu era a única que ficou. Aquilo pousou entre os dois de um jeito pesado. Ele fechou os olhos por um momento. Eu sei, Azira, eu sei. O vento moveu as folhas da mangueira. Uma galinha atravessou o terreiro com aquele andar apressado e sem motivo que as galinhas têm. O sol continuou descendo devagar no céu imenso. Não vou dizer que está tudo bem, falei, porque não está, e não sei se um dia vai estar. Eu não vim aqui pedindo que estivesse, ele respondeu. Eu sei. Retomei a costura, mas o senhor está aqui, e eu estou ajudando, e por enquanto é isso que eu tenho para dar. Ele assentiu. Voltou para o cabo da enxada, e ficamos assim pela tarde afora, cada um no seu trabalho e na sua memória, com aquela conversa pendurada no ar entre nós, não resolvida, não apagada, mas dita, finalmente dita, depois de 15 anos. Às vezes é isso que precisa acontecer primeiro, não o perdão, não o esquecimento. Só a coragem de dizer em voz alta o que os dois já sabiam. Naquela noite, depois do jantar, meu pai pediu se podia acender o rádio. Eu tinha um rádio velho na cozinha que ainda pegava 1 ou 2 estações de forró e uma de notícias. Disse que podia. Ele ficou mexendo no dial por um tempo até encontrar uma música. Uma dessas músicas antigas de viola, o tipo que não tem nome de artista famoso, que a gente só ouve no interior e que parece ter sido feita para ser ouvida à noite perto de um fogão. Ele ficou escutando com os olhos fechados. Eu lavei os pratos e por um momento, só por um momento, breve e frágil como uma chama, a cozinha pareceu menos vazia do que nos últimos 4 anos. Não disse isso em voz alta, mas senti. E acho que sentir já era suficiente por aquela noite. Faz quase 30 anos que moro nessa fazenda. Conheço cada barulho dela. Sei distinguir o vento que passa pelo corredor da fresta da janela do quarto. Sei quando o barulho da cerca é o gado do vizinho encostando do lado de fora ou um galho que caiu. Sei quando os porcos estão inquietos por causa de um animal rondando ou só porque a noite está quente demais. Aprendi tudo isso com o tempo, com os anos, com a atenção que a solidão obriga. Por isso, quando acordei naquela madrugada do 11º dia e ouvi um barulho que não reconheci, soube imediatamente que era diferente. Era um som abafado vindo do quarto do fundo. Fiquei deitada, escutando por alguns segundos, tentando identificar. Então ouvi de novo, um gemido baixo, único, cortado no meio. Me levantei antes de pensar. Quando abri a porta do quarto, a primeira coisa que senti foi o calor. Não o calor da noite maranhense, que já é sufocante por si só. Era outro calor. O calor específico de um corpo com febre alta, aquele tipo que aquece o ar do cômodo inteiro como se tivesse uma brasa acesa no meio. Acendi a luz. Meu pai estava na cama, enrolado no cobertor até o pescoço, mesmo com o calor absurdo. O rosto vermelho e suado, os olhos entreabertos com aquela expressão confusa de quem está num lugar entre o sono e a consciência e não sabe direito em qual dos dois está. Pai. Ele abriu os olhos. Demorou para me focar. Azira. A voz saiu rouca, seca, diferente. Não tô muito bem, não. Coloquei a mão na testa dele. A febre estava alta, alta demais. Fui correndo buscar o termômetro que guardo na caixa de remédio debaixo da pia do banheiro. Quando voltei e coloquei debaixo do braço dele, o número que apareceu me fez fechar os olhos por um segundo. 39,8. Há quanto tempo o senhor está assim? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não sei, ele murmurou. Desde ontem de tarde eu estava sentindo uns calafrios.
Achei que ia passar. Por que não me falou? Ele não respondeu, mas eu sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Sabia pelo jeito que ele tinha chegado, pelo cuidado que tinha com não pedir demais, com não incomodar, com ocupar o menor espaço possível dentro da minha casa e da minha vida. Ele não tinha me falado, porque tinha passado anos aprendendo que não tinha direito de pedir nada de ninguém. E esse tipo de aprendizado não some com uns dias de convivência. Fica quieto, disse. Eu vou resolver. Resolvi o que pude com o que tinha. Dipirona que eu guardava para mim mesma. Um pano úmido na testa que eu trocava de 20 em 20 minutos. Água com um pouco de sal e açúcar para ele tomar aos poucos, porque o lábio dele estava rachado de desidratação. Chá de erva cidreira que eu tinha seco no quintal, que a minha mãe sempre usava quando a gente tinha febre em criança e que eu nunca deixei de guardar, sem saber bem por quê. O problema era o que eu não tinha. Não tinha médico a menos de 40 quilômetros. Não tinha carro. O Sebastião tinha uma caminhonete velha que quebrou 2 anos antes de morrer e que eu nunca tive dinheiro de consertar. Ainda estava no galpão, enferrujando devagar. Não tinha vizinho próximo que pudesse me ajudar com transporte naquele horário. E o sinal de celular nessa parte do Maranhão é uma piada. Às vezes pega, às vezes não pega. E naquela madrugada eu fiquei na varanda, levantando o aparelho em diferentes direções por 15 minutos, sem conseguir uma única barra. Entrei de volta. Sentei na cadeira ao lado da cama do meu pai e fiz o que a mulher do interior aprende a fazer quando os recursos acabam e o problema não. Fiquei. A noite foi longa. Ele dormia e acordava em ciclos irregulares. Nas horas em que estava acordado, ficava com os olhos abertos olhando para o teto e às vezes falava. Coisas soltas, sem contexto, pedaços de memória que a febre trouxe à superfície. Chamou pelo nome da minha mãe 3 vezes. Pediu desculpa para ela em voz baixa, num murmúrio que eu fingi não ouvir, porque parecia uma conversa que não era minha. Em outro momento acordou mais lúcido e me olhou com os olhos mais claros. Você não precisa ficar acordada, ele disse. Eu sei, respondi. Vai dormir. Não vou. Ele me olhou por um tempo. Você é teimosa igual a sua mãe, disse. E havia carinho nisso, não crítica. Sempre fui, concordei. Ele fechou os olhos de novo. Alguns minutos depois disse, sem abrir os olhos. Azira. O Sebastião era bom para você? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio por um momento. Era, disse. Era um homem bom, quieto, trabalhador, honesto. Não era perfeito, mas era bom. Fico feliz, ele murmurou. Por quê? Porque eu disse que ele não prestava e eu estava errado. Uma pausa. Fico feliz que eu estava errado. A chama do abajur no canto do quarto tremelicou com o vento que entrou pela janela aberta. Engoli em seco. Ele ia gostar de saber disso. Disse baixo. Meu pai não respondeu. A febre tinha puxado ele de volta para o sono. De madrugada a temperatura subiu mais um pouco e eu entrei em pânico real pela única vez naquela noite. O termômetro marcou 41. Fui buscar mais água fria, troquei o pano, dei mais um comprimido. O último que eu tinha. Fiquei com a mão na testa dele por um tempo longo, sentindo o calor pulsando sob a pele, rezando aquela reza sem palavras, que não é bem reza, mas é o que sobra quando você não sabe mais o que fazer. Pensei em acordar para tentar o celular de novo. Pensei na caminhonete no galpão, em se haveria alguma forma de fazê-la andar. Pensei em sair na estrada de madrugada, a pé, na escuridão, e torcer para aparecer algum carro. Pensei em tudo isso e não fiz nada porque sabia que não adiantava. A estrada de terra, depois da chuva da semana anterior, estava num estado que nenhum carro ousava naquele horário. E eu sozinha na estrada de madrugada ia resolver um problema criando outro. Então fiquei. E continuei trocando o pano. E continuei olhando para o rosto do meu pai dormindo.
E naquelas horas longas e quietas, com o canto dos grilos lá fora e o bafo quente da noite maranhense entrando pela janela, me vi pensando em coisas que não conseguia pensar à luz do dia. Pensei em como eu ia me sentir se ele morresse naquela cama. Pensei honestamente nisso, sem romantizar, sem fugir, e descobri que eu não queria, não porque já tinha perdoado tudo, não porque a mágoa tinha sumido, mas porque ele era meu pai e porque ele tinha voltado. E porque nos 11 dias que ele tinha ficado, eu tinha visto um homem tentando, do jeito limitado e imperfeito que ele sabia, consertar alguma coisa. As estacas da cerca que ele tinha trocado, a horta que ele tinha capinado sem eu pedir, o rádio que ele tinha acendido naquela noite, como se a música pudesse fazer o que as palavras não conseguiam. E a frase, "O Sebastião era bom para você?" Fico feliz. São coisas pequenas, mas para um homem que passou 15 anos longe, pequenas coisas são o máximo que se pode oferecer de volta. E ele estava oferecendo. Por volta das 4 da manhã, coloquei a mão na testa dele de novo. A febre tinha cedido, não sumido, mas cedido. O rosto estava menos vermelho, a respiração mais regular, o corpo menos tenso. Respirei fundo pela primeira vez em horas. Fui até a varanda tomar um ar. O céu do Maranhão de madrugada é uma coisa que nunca me cansa. Sem luz de cidade por quilômetros, as estrelas aparecem todas, sem timidez, como se o céu tivesse sido aceso especialmente para quem está acordado naquele horário por necessidade. A Via Láctea cruzava o céu de ponta a ponta como um rio de luz fria e distante. Fiquei olhando por um bom tempo. Pensei no Sebastião, como sempre penso quando estou sozinha de madrugada. Ele era o tipo de presença que você sente falta nos momentos exatos em que precisaria de alguém do lado. Depois pensei no meu pai. E pensei numa coisa que nunca tinha pensado antes, ou que nunca tinha me deixado pensar, que talvez a saudade que eu carregava dele todos esses anos, aquela saudade que eu embrulhava dentro da raiva, para não ter que sentir como saudade, fosse exatamente da mesma natureza da saudade que eu sentia do Sebastião. A saudade de ter alguém, de não estar sozinha nessa terra grande. Voltei para o quarto, me sentei na cadeira de volta e fiquei ali até o sol começar a clarear a janela. Quando ele acordou já era manhã. A febre tinha baixado para 38, ainda presente, mas domável. Ele abriu os olhos devagar e me achou sentada do lado. E por um segundo vi uma expressão no rosto dele que eu não soube nomear na hora. Depois entendi que era a mesma coisa que eu tinha sentido de madrugada, olhando para o céu cheio de estrelas. Era alívio. O alívio de não estar sozinho. "Você ficou a noite toda", ele disse. Não era pergunta. Fiquei. "Por quê?" Olhei para ele por um momento. "Porque é meu pai", disse. Simples assim. Ele não respondeu, mas vi o queixo dele tremer uma vez antes de ele firmar de novo. Levantei, fui buscar mais chá e um pouco de mingau ralo que fiz rápido no fogão. Quando voltei com a bandeja, ele já estava sentado na cama, encostado na cabeceira, com aquele olhar de quem passou uma noite difícil, mas está do outro lado dela. Coloquei a bandeja no colo dele. Fui me sentar na cadeira de novo. E pela primeira vez, desde que ele tinha chegado, ficamos em silêncio de um jeito que não pesava, que não cobrava nada, que era só 2 pessoas cansadas, partilhando o mesmo amanhecer depois de uma noite longa. Às vezes, é preciso uma crise para 2 pessoas entenderem que ainda se importam uma com a outra. Às vezes é preciso uma noite de febre alta e céu cheio de estrelas para a gente descobrir que o que estava guardado debaixo da raiva era, desde o começo, só amor com medo de se machucar de novo. Não disse isso em voz alta, não precisava. Ele comeu o mingau devagar e eu tomei meu café. E o sol foi subindo sobre a nossa terra. Ele ficou de cama por mais 3 dias. Não por causa da febre, que foi cedendo devagar ao longo do primeiro dia e sumiu quase completamente no segundo,
mas porque o corpo dele precisava. Aquele tipo de precisar que vai além do cansaço de uma noite ruim. Era o cansaço acumulado de muitos anos, vividos no limite, de estradas longas, de noites mal dormidas, em lugares improvisados, de um organismo que tinha dado o que podia por muito tempo, sem receber quase nada em troca. Eu sabia reconhecer esse cansaço. Tinha visto no Sebastião nos últimos meses, antes de ele morrer, não a doença em si, mas aquele esgotamento profundo que precede a doença, quando o corpo começa a cobrar a conta de tudo que foi ignorado por anos. Então, não deixei ele levantar antes da hora. Ele reclamou no segundo dia, como era de esperar. Azira, eu tenho o que fazer, não posso ficar aqui deitado, feito um inútil. O senhor pode e vai ficar, respondi, sem levantar os olhos da costura que eu tinha levado para fazer sentada na cadeira do quarto. A fazenda não vai a lugar nenhum. Tem a cerca do fundo que ainda precisa de... Eu sei da cerca do fundo. A cerca espera. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão de homem acostumado a não ser cuidado, que não sabe muito bem o que fazer quando alguém cuida. Você é mandona, disse. Sempre fui, respondi. Pergunta para qualquer um na cidade. Ele deu uma risada baixa. Foi a primeira vez que eu ouvia ele rir desde que tinha chegado. Era igual ao que eu me lembrava. Aquela risada curta de canto de boca que o meu pai sempre teve e que, quando eu era criança, eu achava a coisa mais engraçada do mundo imitar. Fazia ele rir de verdade quando eu imitava, e depois eu ria da risada dele, e minha mãe vinha ver o que estava acontecendo na sala e acabava rindo também, sem nem saber do quê. Aquela memória apareceu inteira de repente, sem eu convidar. Virei o rosto para o lado por um segundo, piscando mais rápido do que o normal. Dorme mais um pouco, disse quando consegui. Eu vou fazer o almoço. No terceiro dia de cama, à tarde, ele me chamou. Entrei no quarto e ele estava sentado na beira da cama, com um pedaço de papel dobrado na mão que ele segurava com um cuidado desproporcional ao tamanho do objeto. Senta aqui, ele disse, apontando para a cadeira. Sentei. Ele ficou um momento olhando para o papel na mão. Eu tenho guardado isso faz muitos anos, disse. Carrego comigo desde que saí. Passou por tudo que eu passei. Molhou na chuva, secou no sol, ficou no bolso de calça que foi lavada sem eu tirar. Deu uma risada sem graça. Sobreviveu mais do que muita coisa. Estendeu o papel para mim. Peguei. Desdobrei com cuidado, porque estava frágil nas dobras de tanto ser dobrado e desdobrado. Era uma foto. Preto e branco, desbotada, com uma das bordas dobradas e um mancha d'água no canto direito. Mas ainda dava para ver tudo. Minha mãe, jovem, sentada numa cadeira de madeira na varanda de uma casa que eu reconheci imediatamente como a casa onde cresci. O cabelo preso, um vestido de flores que eu me lembrava vagamente. Ela estava olhando para a câmera com aquele sorriso dela que não era largo, era só uma curva leve nos lábios, mas que enchia o rosto inteiro de uma vez. No colo dela, uma criança pequena dormindo. Eu. E do lado da cadeira, de pé, com a mão pousada no ombro dela. Meu pai. Jovem também, irreconhecível de tão diferente, com o cabelo escuro e os ombros largos e aquele jeito de estar de pé que os homens têm quando estão no lugar onde querem estar. Os três, uma família inteira cabendo numa foto pequena e desbotada. Fiquei olhando por um tempo longo, sem conseguir falar. Eu tirei essa foto da gaveta da sua mãe na noite que saí. Ele disse, baixo. Eu não sei bem por quê. Estava com raiva, estava bêbado, estava saindo batendo a porta. Mas enfiei essa foto no bolso. Pausou. Acho que alguma parte de mim sabia que ia precisar lembrar do que eu estava deixando para trás. A foto tremeu levemente nas minhas mãos. Percebi que era porque as minhas mãos estavam tremendo. Nos anos ruins, ele continuou, quando eu estava no fundo, quando não tinha onde dormir, ou o que comer, ou motivo para levantar de manhã, eu tirava essa foto do bolso e ficava olhando. A voz engrossou, mas ele não parou.
Ela me lembrava que eu tinha tido uma família, que eu tinha sido parte de alguma coisa boa, que antes de tudo que aconteceu, tinha existido aquilo ali. Fechei os olhos. Por dentro, senti aquela coisa que tinha estado se movendo devagar desde a noite da chuva. Aquela terra que ia cedendo aos poucos, lenta, resistente, finalmente ceder de uma vez. Não foi barulhento, não foi dramático. Foi como quando uma tensão que você carregou por tanto tempo que nem sentia mais de repente some. E só então você percebe o quanto pesava. Pai, disse. A voz me traiu no meio da palavra. Ele ficou quieto. Eu guardei raiva do Senhor por muitos anos. Continuei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, porque algumas coisas precisam ser ditas do jeito certo ou se partem no meio. Raiva de verdade. A que dói, a que acorda com você de madrugada, a que faz você ensaiar conversas com uma pessoa que não está lá. Ele não desviou o olhar. Eu sei, disse. Eu ainda tenho um pouco dessa raiva. Continuei. Não vou mentir dizendo que não tenho. Tem coisas que levam mais tempo. Dobrei a foto com cuidado e devolvi para ele. Mas quando o senhor estava com febre naquela madrugada e o termômetro marcou 41, o que eu senti não foi raiva. Ele olhou para a foto na própria mão. O que foi? Perguntou baixo. Medo de perder o senhor de novo, disse. Só que dessa vez, de vez. O quarto ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, que está cheio de coisas que as palavras não alcançam, que existem num lugar mais fundo, onde fica o que é mais verdadeiro. Meu pai fechou os olhos. Quando abriu, tinha uma expressão que eu nunca tinha visto nele em toda a minha vida. Paz, não alegria, não alívio. Uma coisa mais quieta e mais funda do que essas duas. Paz. Me perdoa, Azira, ele disse. 3 palavras simples ditas com um peso que levava 15 anos carregando. Não respondi imediatamente. Porque perdão não é uma coisa que se dá na pressa sem que seja verdadeiro. E eu queria que fosse verdadeiro. Fiquei um momento com aquilo dentro, sentindo o tamanho dele, e então disse, eu estou tentando, pai, é o máximo que eu posso dar hoje. Ele assentiu. É mais do que eu mereço, respondeu. Talvez, concordei. E coloquei a mão sobre a mão dele por um momento. Um gesto curto, firme. Mas é o que eu tenho. Ele levantou no 4º dia. Voltou para a rotina da fazenda como se nunca tivesse saído dela, que de certo modo era verdade, porque o corpo daquele homem carregava décadas de trabalho rural e a memória do trabalho não some, fica nos músculos, nas mãos, no jeito de pegar uma ferramenta. A cerca do fundo foi consertada. O telhado do galinheiro, que pingava num canto desde o inverno passado e que eu nunca tinha tido tempo de subir para ver, foi remendado com umas telhas velhas que sobraram no galpão. A horta foi capinada de novo, dessa vez mais fundo, mais completa. Ele trabalhava sem precisar ser pedido e sem esperar ser agradecido. Trabalhava como quem sabe que as palavras já foram ditas e o que resta agora é fazer. E eu fui deixando. Fui me acostumando com os passos dele no corredor de manhã cedo, com a xícara dele do lado da minha na mesa, com a silhueta dele na varanda ao fim da tarde, olhando para o horizonte com aquelas mãos pousadas nos joelhos. Não foi de uma vez. Não foi sem tropeço. Teve dias em que eu acordei com a velha raiva na garganta sem razão aparente e fui mais seca com ele do que precisava e ele recebeu sem reclamar, com aquela paciência de quem sabe que deve. Teve dias em que ele ficou quieto demais e eu não sabia o que estava passando dentro dele e não perguntei porque ainda estávamos aprendendo o tamanho do espaço que podíamos ocupar um na vida do outro. Mas teve também outras coisas. Teve a noite em que ele me ensinou de novo a fazer o bolo de milho do jeito que a minha mãe fazia, que eu tinha tentado reproduzir por anos, sem acertar a medida exata de gordura. Ficamos na cozinha por quase 2 horas, ele ditando de memória e eu anotando num pedaço de papel, até o bolo sair do jeito que eu me lembrava da infância.
Quando comi o primeiro pedaço, fechei os olhos. Era exatamente aquele gosto. Não disse nada, mas ele estava me olhando. E viu. E sorriu. Aquela risada curta, de canto de boca. Teve a tarde em que começamos a falar da minha mãe de verdade, pela primeira vez. Não em pedaços soltos que apareciam no meio de outras conversas, mas de propósito, sentados na varanda com café, deixando as memórias virem. Ele contou coisas que eu não sabia, como eles tinham se conhecido. Em primeira vez que ele ficou nervoso na presença dela, ela que era pequenininha e quieta, e que ele disse que tinha um jeito de olhar que parecia que enxergava dentro das pessoas. Ela enxergava mesmo, concordei. Enxergava, ele confirmou. Inclusive em mim. Viu coisas que eu não via em mim mesmo. Pausou. Quando ela foi, eu perdi o espelho. Fiquei pensando nessa frase por muitos dias depois. Perdi o espelho. Como é viver sem o espelho que te devolve quem você é? E entendi naquela tarde um pouco mais do que tinha levado aquele homem pelo caminho que foi. Não justifiquei, mas entendi. E entender é diferente de justificar, e às vezes é o que torna o perdão possível. Na manhã do 20º dia, acordei cedo como sempre e fui fazer o café. Ele ainda não tinha aparecido na varanda. Quando o café ficou pronto, fui bater na porta do quarto. Silêncio. Bati de novo. Abri a porta devagar. O quarto estava arrumado. A cama feita com aquele cuidado exagerado de quem cresceu numa época em que fazer a cama direito era questão de respeito. O cobertor dobrado na beira, o travesseiro no lugar certo, e em cima da mesa de cabeceira, a foto. Aquela foto pequena e desbotada dos três, minha mãe, ele e eu dormindo no colo dela, com um pedaço de papel dobrado embaixo. Fui até lá, peguei o papel, abri. A letra era irregular, de quem não escrevia com frequência, grande e um pouco trêmula, mas legível. Azira, fui cedo para não atrapalhar sua manhã. Sei que você gosta do seu silêncio de cedo e não quero tirar isso de você. Consertei o que pude enquanto estive aqui. Tem mais coisa que precisa de atenção no galpão. Anotei numa folha que deixei em cima da mesa da cozinha. A foto fica com você. Sempre foi mais sua do que minha. Não sei se mereço pedir mais alguma coisa depois de tudo, mas se um dia você quiser, o Zé Bento lá em Carolina sabe onde eu fico. Qualquer pessoa da cidade conhece o Zé Bento. Obrigado pelo teto, pela comida e pelo que você deu que não tem nome. Seu pai. Dobrei o papel devagar. Fiquei parada no quarto por um momento. Depois peguei a foto da cabeceira. Olhei para ela por um longo tempo. Os três, jovens e inteiros, numa varanda que ainda existia na minha memória com mais clareza do que em qualquer outro lugar. Dobrei o papel novamente com cuidado. Coloquei dentro do bolso do avental. Guardei a foto. Voltei para a cozinha. O café estava pronto, quente, cheirando igual a todas as manhãs. Mas quando me sentei à mesa, havia 2 xícaras nela. Porque na noite anterior eu tinha posto 2 xícaras sem pensar, por hábito novo, e não tirei a segunda. Fiquei olhando para ela por um momento. Depois levantei, fui até o galpão, olhei a caminhonete velha do Sebastião encostada na parede, enferrujando há anos. A que eu nunca tinha tido tempo nem dinheiro de consertar. Fiquei olhando para ela. E pela primeira vez, desde que o Sebastião morreu, pensei que talvez fosse hora de mandar olhar o motor. Não por mim, mas porque existia um homem velho em Carolina que o Zé Bento sabia onde ficava. E porque 20 dias não eram suficientes para resolver 15 anos, mas eram suficientes para começar. E porque as cercas que ele tinha consertado iam ficar firmes por anos. E o bolo de milho, agora eu sabia fazer do jeito certo. E a horta estava mais limpa do que estava há muito tempo. E porque tinha uma foto de 3 pessoas numa varanda que merecia um dia se tornar uma foto de 2 pessoas numa varanda. Mais velhas, mais marcadas, mais imperfeitas, mais juntas. Saí do galpão. O sol batia forte no terreiro. A mangueira balançava devagar no vento da manhã.
E eu, que aprendi faz muitos anos que a vida não pede permissão para mudar de direção, fiquei parada no meio do meu terreiro e deixei o sol bater no meu rosto por um momento. Só isso. O sol e o vento e a terra vermelha embaixo dos meus pés, e dentro do bolso do avental, um pedaço de papel dobrado que dizia seu pai nas últimas duas palavras. Às vezes, recomeçar não tem festa, não tem discurso, não tem abraço longo, não tem cena de novela. Às vezes, recomeçar é só uma xícara sobrando na mesa. É uma caminhonete velha que talvez valha a pena consertar. É uma estrada de terra que leva até alguém, e a decisão quieta, íntima, sem testemunha, de um dia percorrê-la.